Três, dois, um. Nesta comemoração dos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, 100 anos de histórias que o rádio não contou, hoje a gente recebe com muito prazer, eu posso dizer isso com muita tranquilidade também, recebo com muito carinho, Nilson de Oliveira, ou Nilson Duarte. O Nilson, narrador, locutor, apresentador, hoje está junto com a gente aqui. Nilson, bem-vindo. Obrigado por atender esse nosso convite. A Universidade de Sorocaba e o Labicom só pode realmente agradecer a sua participação aqui para contar um pouquinho das histórias, né? Nesses 100 anos aí, pelo menos uns 30 você já tem aí para contar, né? Legal demais, quem agradece sou eu ao convite, parabéns pela iniciativa da Uniso, da Labicom. Em resgatar essas histórias, eu venho acompanhando a série, diversos companheiros de trabalho, companheiros de profissão e muitos que partilharam destes 25 anos. 25 anos, 25. Não me dá mais 5, eu quero mais 5, eu quero, sei lá, mais 15, 20, mas por enquanto são 25 anos de paixão pelo rádio. E é uma honra, é uma alegria poder estar aqui para contar algumas histórias, principalmente aquelas que a gente lembra, né? Até porque já vou começar dizendo que memória não é lá assim uma das minhas grandes características. Eu fico bem à vontade para falar com você, para bater papo com você, afinal de contas, você falou 25 anos, nos conhecemos aí há mais ou menos dessa época aí. E aí, eu digo que eu fico bem à vontade porque eu aprendi um termo com você e eu uso até hoje. Aprendi isso, a gente vai tocar nesse assunto, né? Lá nas lojas americanas e tudo mais, não vou falar o ano, vou deixar isso para você. Mas você dizia que não tinha memória, tinha vaga lembrança. E eu espero que essas suas vagas lembranças venham enriquecer ainda mais o nosso especial, os nossos documentários. E aí, para já começar a exercitar essa sua vaga lembrança, como é que foi o seu começo, Nilson? Quando que despertou a paixão e que você falou, eu quero falar nesse negócio aí, eu quero usar esse negócio aí? Bom, são duas coisas em que eu de fato não sou bom. Para lembrar coisas e para fazer contas. São 26 anos. 13 de abril de 1996 foi a primeira vez que eu sentei para falar no microfone. Mas antes disso, evidentemente, a paixão começou como muita gente que já passou por aqui. Meu pai é ouvinte de rádio até hoje, um senhor hoje de 84 anos, mas lá no meio dos anos 80, domingo à tarde, sábado à tarde, ele é ouvinte especificamente de futebol no rádio. Gosta muito de música também, mas ouve muito futebol no rádio. Então, chegava sábado à tarde, domingo à tarde, a gente deitava na sala, no chão, na garagem, no quarto, e a gente ouvia jogos de futebol. Meu pai é São Paulino. E aí tinha um senhor chamado Osmar Santos que começou a me causar um fascínio absurdo. E meu pai conta, eu particularmente não lembro dessa questão, mas uma das primeiras perguntas que eu formulei na minha vida foi como que cabia um homem tão pequeno dentro de um rádio pequeno. Meu pai tinha até recentemente um Mitsubishi pequenininho a pilha, e uma das minhas primeiras perguntas foi essa. Então esse fascínio ele já começou na primeira infância, de imaginar, de entender, de tentar entender como é que tinha alguém ali dentro da latinha, como você citou, se comunicando e se comunicando de uma maneira extraordinária, né? Então a primeira lembrança, a primeira paixão, quem me fisgou foi já uma transmissão esportiva, repito, com o melhor de todos os tempos, na minha opinião, Osmar Santos. Você começou com essa paixão, talvez o início de tudo foi o esporte, né? Obviamente, pelo que você fala, e aí vem a paixão pelo rádio. E aí, em 1996, você começou. Onde foi isso que você falou pela primeira vez? Como é que foi? Porque você tem passagens aí por rádio em Votorantim, por rádio em Boituva, em Itu, Osasco, uma passagem muito longeva na Rádio Vanguarda aqui em Sorocaba, uma passagem tão longeva quanto agora pela Rádio Cruzeiro, chegando à coordenação de esportes. Enfim, como é que
E qual delas foi a primeira que você falou, agora eu estou fazendo aquilo que eu queria fazer? Partindo da infância, aí na primeira infância. Na segunda infância chegou uma rádio aqui em Sorocaba, quando eu comecei a sintonizar, quando eu comecei a procurar algumas coisas, procurar o que eu gostava de ouvir, teve a Rádio Ipanema, o boom da Rádio Ipanema ainda nos anos 80. Aí eu era, sei lá, tinha 8, 9 anos, aí eu já brincava. O pessoal vai ficar bravo, né? Que eles são mais velhos que eu e eu não tenho culpa, né? Mas eu brincava de ser Fernando Carriel, eu brincava de ser Roberto Macedo, eu brincava de ser César Lante. Deu tempo, viu, gente? Não fiquem bravos, não. Nasci em 78. E aí a paixão estava ali. Só que a gente, quando é criança, quando é jovem, a gente tem uma questão de se limitar. Eu gostava muito de rádio, ouvia muito rádio, mas não me via em condições de poder falar de fato no rádio. Aí, no dia 8 de dezembro de 1995, eu sou ruim de data, sou ruim de memória, mas algumas coisas acabam marcando, né? Entrou no ar a Rádio Comunidade em Votorantim, uma rádio ligada à Igreja Católica. O César Silva passou por aqui também contando as histórias dele, locutor da Cacique antes. Ele encabeçava o projeto da Rádio Comunidade. E eu era muito envolvido com um grupo de jovens. No meio dos anos 80, tinha o grupo de jovens que era da comunidade São João Batista, onde ficava o estúdio da rádio. E aí complicou, né? Porque a gente vai para dentro do estúdio da rádio e começa a entender um pouco mais sobre como as coisas funcionam. A rádio entrou no ar em dezembro de 95. Até abril de 96, eu fiquei pentelhando a vida do César Silva na rádio praticamente todos os dias. Chegou uma hora que eu falei, rapaz, fala, né? Porque não tenho mais o que fazer com você. Acho que você tem feeling para rádio. Foi a primeira pessoa que me disse isso, essa frase. Acho que você tem feeling para rádio, eu vou te deixar falar por aqui. Aí eu fazia um horário maravilhoso. Era de sexta para sábado e de sábado para domingo, da meia-noite às 6. Minha mãe, foi a única rádio que minha mãe pôde me ouvir. Eu lembro com muita emoção por isso. Quando eu cheguei à Vanguarda, minha mãe já não estava mais entre nós. E eu trabalhava de sexta para sábado, e de sábado para domingo, da meia-noite às 6. Eu lembro que tinha a minha mãe e tinha a Maria do Vossoroca, que ligava na rádio para pedir música, enfim, para conversar com a gente. Foi o início de uma trajetória bem legal. Aí você deixa a Rádio Comunidade e foi nessa época que você migra para Boituva, que você vai trabalhar em Boituva? Como é que foi E o curioso é que você sai de uma rádio católica para ir para uma outra rádio católica. Houve alguma ponte dos padres ou dos líderes da igreja, enfim, para que você saísse de Votorantim e fosse para Boituva? Lá no meio dos anos 80, as rádios ainda buscavam a regulamentação, as rádios eram comunitárias, essas duas citadas eram comunitárias. Aí em fevereiro de 97, a Rádio Comunidade em Votorantim, ela fecha, e então o padre Ramiro em Boituva, ele consegue uma liminar para manter a rádio no ar. E a conexão, além dos próprios padres se conversarem, tinha o seu Eurazil, que montou os dois estúdios. Eu não sei se você conhece o seu Eurazil, trabalha até hoje com radiodifusão em Votorantim. Ele montou primeiro a Rádio Comunidade em Votorantim, e aí por essa conversa entre os padres, o padre João Alfredo em Votorantim e o padre Ramiro em Boituva, ele também replicou, na verdade, o estúdio em Boituva. E aí houve essa conexão. Aí eu fui para Boituva, quando fechou a Rádio Comunidade em Votorantim, eu fui para Boituva e fiquei até meados de setembro de 97 já, trabalhando em Boituva. Aí voltava, almoçava no asilo. Foi um período muito legal, um período de muito conhecimento. Porém, em setembro, a liminar do padre Ramiro foi cassada, e aí a rádio existe até hoje. Eu não sei qual é o vínculo da Rádio Ideal em Boituva com aquela que nasceu lá nos anos 90. Mas o Ramiro tirou por alguns meses a rádio do ar, aí que eu fiquei esse período que você citou das lojas americanas, que eu fiquei longe de rádio. Nesse começo, e obviamente que todo começo, você disse aí que pentelhou César Silva e tudo mais, nesse começo sempre tem uma atrapalhada, sempre tem. Embora seja uma rádio católica, e a gente sabe que tem as situações que as pessoas tentam levar com um pouco mais de seriedade, né? Até porque o padre está por perto, mas sempre tem uma atrapalhada, uma pentelhada por ali. Para a gente começar já também mudar um pouquinho o clima e trazer um pouquinho esse clima de, vocês ouvem rádio, mas vocês não sabem o que acontece.
Conta uma dessas trapalhadas aí. Vou contar uma de cada rádio. Na Rádio Comunidade, tem a Patrícia Mendes, que hoje, há muito tempo, é ligada à Rádio Canção Nova. Ela estava nessa rádio no começo. E aí, a gente, todos jovens, enfim, a gente teve a grande ideia de vamos fazer um jornal na Rádio Comunidade. E era, evidentemente, tudo muito complicado. A gente pegava o jornal impresso e ia lendo as notícias. Não tinha a estrutura, não tinha uma estrutura para ter reportagem na rua, enfim. Era muito na raça. E quem apresentava o jornal, eu e a Patrícia Mendes. Uma locutora extraordinária, uma voz espetacular. E aí a gente pegava as laudas, ia dividindo, era o famoso ping-pong. Aí, quando eu peguei a minha parte, tinha uma notícia sobre a Chechênia. Falei, Patrícia, fala você, porque se eu falar, eu vou falar errado, eu vou engasgar, enfim, vou dar risada. Ao vivo, né? Evidentemente. E numa rádio católica. Numa rádio católica. Porque já dá para imaginar o que virou. Crise de riso. Segue o jogo. Crise de riso. Eu passei a lauda para a Patrícia, a hora que eu lembrava a notícia, eu comecei a visualizar que ela ia falar, ia uma notícia séria, notícia de guerra, coisa séria mesmo. O jornal era sério, uma rádio séria, com dois meninos, apresentando com dois meninos no início de trajetória. E quando ela começou a chegar, eu falei, ela vai falar Chechênia, eu já comecei a dar risada, daqui a pouco ela começou a rir. E aquela leseira coletiva. Tem uma na Cruzeiro também em relação a isso com o Fábio Andrade, a gente pode lembrar depois dessa situação. Mas foi uma crise de riso que durou, sei lá, 10 minutos, 30 segundos você rindo no rádio há muito tempo e a gente não conseguia terminar o jornal. A sorte que o padre foi bastante compreensivo. E aí, essa da Rádio Comunidade em Votorantim. Em Boituva, os apoios culturais, os apoiadores culturais, à época, a gente tinha MD, tinha uma estrutura legal, mas a gente não usava nada gravado. Era tudo testemunhal, tudo ao vivo, muita prestação de serviço, enfim. Aí eu estava no ar em Boituva de manhã, e já fazendo os merchans, né, com as laudas, enfim, dos merchants, e normalmente acontecia da secretária entrar e colocar alguma coisa a mais para você falar. E a trilha lá em Boituva, embora fosse uma rádio católica, embora fosse a trilha para a gente falar, os apoiadores culturais, era um dancezinho, a gente falava meio que no ritmo, um ritmo mais rápido, enfim, um ritmo feliz, até porque estava vendendo, né? E aí entra a secretária, coloca na pilha do que eu estava puxando uma informação nova, e eu lá, avicultura, tucano, aí puxo a trilha, puxo a informação, nota de falecimento, e tinha morrido a mãe do presidente da Câmara, dos vereadores. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Não dá para eu fazer uma nota. Aí eu subi a trilha, tive aí sozinho uma crise de riso, aí ri de nervoso também, porque além de mexer com o padre, eu mexi com o presidente da Câmara, dos vereadores de Boituva. E aí baixa a trilha, mixa uma trilha triste, a trilha que a gente usava para fazer nota de falecimento, porque a gente fazia muito esse tipo de trabalho em Boituva, mas que eu me lembro, assim, são dessas duas. O riso na hora do jornal que não podia ter e o anúncio feliz da nota de falecimento do presidente da Câmara lá nos anos 90 de Boituva. Cara, eu fiquei imaginando uma situação parecida. Aí você sai destas duas emissoras e, como você falou, teve um hiato até você voltar para o rádio, para o dial. Você passou pelas lojas americanas. Por que eu trago essa... Por que eu optei por trazer um pouco dessa história? Porque lá nas lojas americanas, a gente brincava, né? Nessa época eu trabalhava por lá também, a gente fazia de tudo um pouco, inclusive você atacou de locutor na loja também. Como é que era? E aí, Nilson, até para a gente tentar traçar um paralelo, né? Porque todos os profissionais que vieram para cá até agora, pouquíssimos passaram por essa locução mais de loja, mais comercial, em porta de loja e tudo mais. Dá para traçar um paralelo em relação a isso? Como é que você foi parar nessa jogada toda? Então, aí minha mãe tinha uma frase, com o fechamento das duas rádios, da Rádio Comunidade e da Rádio Ideal, minha mãe tinha uma frase que dizia o seguinte:
Filho, rádio não dá camisa. Você precisa de um trabalho que te dê segurança para você comprar suas coisas, para você ter as suas coisas. Foram alguns meses na Rádio Comunidade, alguns outros meses na Rádio Ideal, e as duas, eu saí das duas porque as rádios fecharam. E aí eu fui procurar emprego de verdade, né? Comecei a mandar currículo e tal. E aí me chamaram para trabalhar nas lojas americanas. Eu entrei como registro operador comercial. Mas é aquela coisa, quando você chega, eu tinha 18 para 19 anos, descarreguei muito caminhão. 1º de dezembro de 1997 foi o meu primeiro dia nas lojas americanas. Muito caminhão, muito caminhão. Aí um belo dia, a supervisora disse, não, agora a gente vai para o caixa. E desde o primeiro dia eu saquei que tinha alguém falando na loja, era o Dedé, o nome desse locutor interno, falava muito bem, inclusive. Falei, olha... Tem comunicação aqui, né? Aí eu fui para o caixa, eu já disse que eu não sou bom de memória e não sou bom em fazer conta, e também não sou um bom operador comercial. Um dia sobrava, outro dia faltava, e todo dia a supervisora vinha, presta atenção, e eu prestava atenção, juro que eu prestava atenção, mas meu caixa normalmente não batia. Lá pelo 10º dia no caixa, estava um movimento menor, mesmo em dezembro, um horário que eu estava lá, passou o supervisor e falei, vem cá. Tem um rapaz que fala na loja aí, eu gosto de microfone também. Vocês não deixam eu brincar? Eu já trabalhei em rádio, deixa eu dar uma faladinha aí no microfone. Ela falou assim, tá sossegado hoje? Procura o Dedé na loja aí e pede uma orientação para ele. Uma pessoa fantástica, o Dedé. Microfone sem fio, ele rodando na loja. Falei, a Jo me mandou aqui e tal. Aí ele falou, fala, você está me ouvindo falar aqui, fazia uns 15 dias, 20 dias que eu estava trabalhando efetivamente, já estava chegando Natal, enfim, já estava acabando o contrato. Aí ele me deu o microfone na mão, eu falei, terminei de falar, lojas americanas, grandes marcas, preço baixo todos os dias para você, e aquela situação. É uma comunicação muito gostosa de se fazer, viu? Gosto. Hoje eu não tenho mais condições nem físicas de fazer, até de corda vocal mesmo, mas é muito legal. Para responder a primeira pergunta sua, é um paralelo muito legal e dá uma cancha muito legal, porque você aprende a falar com as pessoas olhando. Dentro do rádio é uma outra situação, né? Você está escondido. Terminei de falar a primeira vez, Dedé, favor comparecer à gerência, que era o locutor. Falei, eita, vamos mandar o rapaz embora agora, porque ele deixou eu falar, né? Acho que eu devo ter feito uma besteira muito grande. Falou, não, vamos lá comigo, porque deve ser alguma coisa em relação ao que a gente fez aqui. Aí era o gerente, o Dedé foi promovido naquele dia, falou, a partir de agora você é assistente, você vai ter aumento de salário, e meu locutor é você. Aí eu acabei ficando, porque se fosse o desempenho do caixa, eu não teria ficado esses 3 anos lá nas lojas americanas, não. Mas o crescimento foi gigantesco, o aprendizado foi gigantesco, gravei comercial de televisão, a gente pode entrar no assunto rádio daqui a pouco também, mas acabei falando não para algumas rádios para ficar nas lojas americanas, então foi um período muito legal. E aí a gente chega nesse ponto. Obviamente, as lojas americanas, como você falou, deu uma cancha muito legal, nos conhecemos lá, algumas passagens muito bacanas, engraçadas e tudo mais, mas tinha uma dona de rádio, uma diretora de rádio que sempre estava nas lojas americanas, provavelmente morava perto, à época, e sempre estava lá nas lojas americanas. E numa dessas, um passarinho me contou que ali já houve não um convite direto, mas ali já houve um pré-convite para você conhecer a rádio, para você conversar com o diretor de rádio, o diretor artístico de rádio nessa época. Se lembra disso? Pode ir? Eu vou contar uma história aqui que alguns envolvidos podem descobrir essa história hoje. Agora, hoje. Você contou uma história agora há pouco, né, de você de ir lá e querer falar no microfone das lojas americanas. Me lembrou uma história também, né? Eu acho que teve alguém que começou mais ou menos desta forma, mas segue com o seu relato. Então, a gente começa a prestar atenção. Quando você começa a trabalhar no rádio, você começa a prestar atenção em algumas pessoas, alguns personagens de rádio. E a dona Cecília, da Rádio Vanguarda, ela era, à época ela era cliente da loja. Então, sempre que ela estava lá, a gente dava aquela caprichada a mais, a gente ia falar meio que perto dela, enfim. Mas o convite em si aconteceu num dia em que Roberto Macedo
foi até a loja, porque a loja era parceira da rádio. E a época, o sorteio de um CD era ouro numa programação de rádio lá nos anos 80, lá em 97 para 98. O Roberto estava dirigindo a Vanguarda. E ele foi às lojas americanas para fazer uma entrada ao vivo, para fazer um flash, e tinha um locutor com ele. Hoje eu não tenho certeza se era Cacá Martins ou se era Luciano Leão. Era um dos dois que estavam começando, se for o Cacá voltando para a rádio ou se foi o Luciano começando na rádio Vanguarda. E eu comecei a falar, e eu também conheci o Roberto da época da Ipanema. Aí vi, né, o bigode do homem lá, falei, nossa, hoje que eu, como diz o narrador do Sport TV, é hoje que eu se consagro, né? Aí comecei a caprichar para falar, e ele estava na gerência. Essa época já não tinha mais microfone sem fio na Americanas, ficou um período sem também, eu falava direto da gerência. Comecei a falar e o Roberto começou a chegar perto. Eu falando, o Roberto chegando perto, eu falando, o Roberto chegando perto. A hora que eu terminei de falar, ele... Tem um negócio para você. Passa lá, tal dia, tal horário na rádio, que eu trabalho na Rádio Vanguarda e sou diretor lá, tem um negócio para você. Aí eu tinha 19 anos, estava envolvido com as lojas americanas, estava me sentindo bem no trabalho, e um detalhe que é importante a gente citar. Eu achava que eu era o melhor locutor do mundo. Eu achava que eu era o cara do rádio. Soberba, né? E aí eu fui, no dia, na data marcada, fui para a rádio. Cheguei lá, o Roberto, vai lá para o estúdio de gravação e tá aqui o roteiro, grava um teste. Aí eu fui e gravei o teste, seu Camargo operando o estúdio de gravação. Gravei o teste, Roberto veio, ouviu, aí ouviu de novo, bota de novo. Falei, ih, rapaz, negócio, eu acho que não... a aparência dele não estava muito boa. Falei, é o seguinte, eu achei que você estava mais pronto, te ouvindo lá. Mas eu te ofereço, eu tenho aqui duas situações. Eu tenho uma vaga para fazer folga no FM e tenho um horário na Vanguarda AM. Aí eu vou te oferecer esse horário na Vanguarda AM e depois a gente tenta fazer essa transição para FM. Aí eu, no auge dos meus 19 anos e da soberba, falei, não quero trabalhar na Vanguarda AM. Vou continuar nas lojas americanas. Aí voltei. Está ficando longo, mas posso continuar na linha do tempo? Voltei e continuei trabalhando nas lojas americanas. Chegou a Páscoa, a loja fez uma parceria com a TV Sorocaba. E eu gravei alguns comerciais de TV. Os primeiros foram no corredor da rádio, ao estilo Galeb, lá dos anos 80, o carequinha que fazia os comerciais das lojas americanas. E aí teve o último dessa série da Páscoa, de 98 já, que eu vi no estúdio da TV Sorocaba. Entrei no estúdio, fui lá para a parte que captava áudio, longe de todo mundo, não tinha ninguém. O microfone lá, me deram o texto, gravei o texto. A hora que eu terminei de gravar o texto, ninguém aparecia para me tirar de lá. Eu não sabia nem sair de dentro do estúdio. Daqui a pouco desceu um rapaz com 2 papéis na mão, falou assim, pediram para você ler essas notícias, para você usar a entonação de rádio para ler essas notícias. Falei, devem estar em algum lugar tirando sarro da minha cara, né? Porque, enfim, nunca tinha feito TV, nunca tinha falado para uma câmera. Aí eu peguei, li as laudas, li as notícias, enfim. Aí apareceu Dona Tânia. Aí sim foi para uma das donas. Olha, a gente está aqui na TV Sorocaba, mas eu tenho a rádio está precisando de locutor. Você não quer ir lá conversar com o Roberto? Aí eu falei assim, pensei comigo, ele vai querer me colocar na Vanguarda AM, eu não quero não. Falei, não, eu estou bem onde eu estou, então eu vou continuar. E aí mudou gerência nas lojas americanas, eu voltei a descarregar caminhão, voltei a arrumar estoque, trabalhei como assistente comercial, trabalhei como segurança, e fui sair da rádio, fui sair da loja quando o rádio começou a me chamar muito fortemente, já de 2000 para 2001, trabalhava no escritório das lojas americanas, e aí eu acabei encerrando a minha trajetória lá. Mas antes disso, já nessa entre-safra, entre outras coisas que eu fiz dentro da loja, até porque vira e mexe, dá um microfone na minha mão.
Aí tinha um tal de Douglas Vale, que estava na central de atendimento, eu passei falando, e ele me chamou e falou, vem cá, legal o seu trabalho e tal. Queria falar em microfone, aí eu dei o microfone para esse meu amigo, meu irmão, que está aqui conversando comigo hoje, Douglas. Aí sim, aí já tem uns 24 anos, porque aí foi já 98. 98. Mas aí a gente tem essa amizade, essa ligação até hoje. E aí, dessa amizade, obviamente, desse momento, creio eu que foi um dos primeiros a saber que você estava fazendo teste na Rádio Vanguarda, na Rádio Vanguarda AM. Eu preciso contar a história de como tudo começou também, né? Porque você... Aliás, como eu consegui entrar na Vanguarda depois de ter esnobado 2 vezes. Né? Foi snob por 2 vezes, mas em um outro momento, isso já em 99 talvez, meados de 99, 2000, você começou a fazer testes. E aí a gente ia procurar o Nilson e o Nilson não estava na loja. Eu ia procurar o Nilson, depois do almoço o Nilson não estava na loja. E um dia eu encontro com o Nilson no corredor do shopping. Não conta pra ninguém, mas eu tô fazendo teste na Vanguarda. Eu dou umas fugidinhas porque eu tô fazendo teste na Vanguarda. E aí você finalmente aceita o convite e vai trabalhar na Rádio Vanguarda. Ou você foi bater na porta dessa vez? Como é que foi? Aceitar convite? Menos de 1 ano depois da segunda negativa, já no final de 98 para 99, eu ia para a rádio, mais ou menos o que eu fiz com o César Silva, eu fiz com o Roberto Macedo. Eu ia a cada 2, 3 meses lá. Me arrependi, né? Me arruma alguma coisa. E a resposta do Roberto era padrão. À época eu tinha algo para você, mas hoje eu não tenho nada. E eu ia muito, muito, sempre. Aí eu percebi que o Roberto pegou ranço, com razão. O menino esnobou 2 vezes, o menino não quis vir trabalhar, agora fica aqui me perturbando. Já no final do ano 2000, eu fui até a Rádio Sorocaba Shopping com o Vlad Mancini. Falei, eu vou gravar um piloto. Eu bolei um plano. Falei, vou gravar um piloto, deixo o piloto lá. Quando me chamarem, aí já fazia um tempo que eu não ia, eu fiquei quase 1 ano sem falar com o Roberto. Deixo o piloto lá e vamos ver o que acontece. Fui na Rádio Sorocaba Shopping, o Vlad me ajudou, gravou o piloto, fita cassete, primeira cópia, saí do shopping, minha esposa, à época era minha namorada, morava no centro, até ela foi comigo, eu deixei a fita na recepção da Rádio Vanguarda e fui embora, não deixei o Roberto me ver. Foi o tempo de eu sair da rádio e chegar à então casa da minha sogra no centro, tocou o telefone, era uma secretária da Vanguarda, Carla Miranda, que está lá até hoje, mas hoje é gerente. Roberto ouviu tua fita aqui, ele tem alguma coisa para você. Você pode vir aqui amanhã? Falei, posso. Quando eu fui na primeira vez, eu usava brinquinho, eu tinha o cabelo moderno, falei, eu não posso ir do jeito que eu tô lá. Eu já estava no centro, desci, comprei uma camisa social, uma calça social, sapato, cortei o cabelo e fui, orando para que o Roberto não me conhecesse, porque eu sabia que se ele me conhecesse, ele ia falar, eu tinha alguma coisa para você, mas agora não tenho. A memória do Roberto também não é boa, graças a Deus. Cheguei lá, ele ouviu a fita, me fez gravar um teste e me ofereceu uma vaga de folguista na Vanguarda AM. E eu abracei. Só que eu falei, tem um problema, eu trabalho nas lojas americanas. Ele falou, puxa, uma vez eu ia contratar um rapaz de lá e ele me esnobou, não quis. Eu falei, nossa, que sujeito besta, né, Roberto? Como é que você vai deixar de trabalhar numa rádio com tanto alcance? Ele não se lembrou de mim, está sabendo agora. Roberto, beijo, obrigado por tudo. E aí eu comecei a fazer esse período de transição. Então, como eu pedia conta na loja, eu saía, passava o cartão lá às vezes, ia para a rádio, voltava para a loja. Foi nesse curto período que eu contei essa história. Não fica bravo comigo, tá, Roberto? Muito obrigado por tudo sempre. Você, chegando na Rádio Vanguarda, foram 17 anos. 12 anos. 12 anos. 2001 a 2013. E aí, na Rádio Vanguarda, você se apresentava como Nilson Oliveira.
Que era o nome que eu usava então na Rádio Comunidade, na Rádio Ideal e na Rádio Vanguarda AM. E aí há um convite, você, obviamente, você continua no sistema Vanguarda de comunicação, mas aí você sai do AM e vai para o FM. E aí há um batismo, que os locutores adoram quando isso acontece, né? Um rebatismo, e houve um batismo. E aí, novamente, este personagem, este que é um grande mestre aqui na comunicação de Sorocaba e que, obviamente, abriu as portas e ensinou muita gente, te ensinou e te batizou também. Eu comecei a fazer folga na Vanguarda AM, surgiu vaga de folga na Vanguarda FM. Aí tem o teste, eu e Marcos Fernandes fazíamos Vanguarda AM e fomos fazer o teste para ser esse folguista da Vanguarda FM. O Roberto ouviu, falou, os dois estão muito ruins, vou ter que buscar no mercado alguém e não vou poder usar nenhum dos dois. O Cacá Martins, que é um personagem que daqui a pouco vai aparecer também, ele ouviu toda essa situação, me chamou, estava começando na Vanguarda AM, alguns meses só na Vanguarda AM, falou, você tem potencial. A gente ia fora do horário, o Cacá ia fora do horário, eu ficava além do horário para ele me treinar. Falou assim, eu vou treinar você, vai ter que ser rápido antes que o Roberto contrate alguém, mas você vai vir para cá. Ele no FM, fazendo locução no FM, eu no AM, eram duas portas, né, os estúdios abertos, nem era para ficar, nem era para contar também, mas isso acontecia. Ele falou, você vai vir para cá. E o Cacá me treinou. Alguns dias depois, sei lá, 2, 3 dias depois, eu cruzei com o Roberto. A hora que o Cacá ouviu, eu falei, esse piloto você pode mostrar para o Roberto. Eu saí de dentro do estúdio de gravação, cruzei com o Roberto e falei a seguinte frase para ele, que eu levo para a minha vida. Falei, se você quer um locutor pronto, você vai ter que buscar no mercado mesmo. Mas se você quer um locutor que vai aprender e que vai ouvir todas as dicas que você pode dar e que os outros que estão aqui podem dar, você não precisa procurar, que sou eu. Vem cá ouvir. Aí ele ouviu o teste. Naquele dia, eu já fiquei na Hora da Voz do Brasil com o Cacá me ensinando mesa e às 8 da noite eu já entrei no ar. Então foi tudo muito, muito rápido. E aí, nesse mesmo dia, o Roberto veio com um papelzinho na mão, falou, você vai sair da Vanguarda AM, você vai vir para a Vanguarda FM, só que eu quero desvincular o nome, então eu vou te rebatizar. Ele veio com um papelzinho em mãos, Nilson Bianchi, Nilson Fabiano, o Luiz Fabiano estava começando a aparecer para o futebol, e Nilson Duarte. Eu falei, você me deixa escolher pelo menos entre esses três, por favor? Ele falou, pode escolher. Aí eu abracei o Duarte e tem hora que eu até esqueço que meu nome é Nilson de Oliveira. E quase que você se torna Nilson Fabiano. Rapaz, que ia ser bem complicado aí para... Né? Irônico. Apesar do meu pai ser São Paulino, eu não torço para o São Paulo. Infelizmente para ele e para muita gente, né, eu não torço para o São Paulo. O Nilson, uma vez eu brinquei com o Nilson de que eu conhecia poucos torcedores da Portuguesa e o Nilson estava entre eles, né? Mal relacionado, você. Mal relacionado. Exatamente essa foi a frase que eu me lembro de ter ouvido à época. Você ficou durante esses 12 anos na Rádio Vanguarda e lá também, é claro, não tem um lugar que a gente passe que não tem uma atrapalhada e que não tem uma pentelhada e que não tem uma pegadinha dos colegas, né? Os coleguinhas sempre estão aprontando com a gente. Só que na Rádio Vanguarda, o sistema é um pouco diferente, né? Lá as coisas têm que funcionar mais alinhadinhas, né? E isso é muito bom, muito legal. Aprendi muito com isso também. Mas vamos lá, puxar na memória algumas dessas atrapalhadas, algumas dessas lembranças. Tem algumas, né? Para citar aí alguns nomes que você atuou, o Luciano Leão, você já falou, Cacá Martins, você já falou, tem... Maurício Babu, Rubinato, muita gente. O Lu Belarmino, que é meu amigo pessoal desde criança, está lá até hoje. Algumas histórias, né? A gente... que eu peguei uma fase de transição na Vanguarda assim, bastante interessante. Hoje é num prédio próprio, hoje tem câmera de monitoramento, você não entra na rádio à toa. Esse trabalho que eu fiz com o Cacá, aliás, que o Cacá fez comigo lá, hoje não aconteceria na rádio de maneira alguma, que a gente não ficava fora de horário dentro do estúdio, dentro da rádio, ninguém falava nada. Então tem algumas coisas, né? Eu vi algumas coisas acontecer. Cheguei a ver pó químico de extintor espalhado pela rádio. Essa é clássica, né? Eu sempre fui muito Caxias, digamos assim,
Desde as lojas americanas, enfim, desde das primeiras rádios. Então eu sempre tive muito medo, mas a gente assistia a TV escondido dentro da rádio. Algumas coisas que não eram permitidas fazer, a gente ainda fazia. Isso lá no centro, né? Isso até 2007. E eu tive a alegria também de fazer essa mudança. Quando a Vanguarda sai do centro e vai para o Santa Rosália, eu estava no ar e foi justamente durante a Voz do Brasil. Então, eu fui o último locutor a falar na Vanguarda lá no número 45, 11º andar da Praça Coronel Fernando Prestes, e fui o primeiro a falar na Roberto Simonsen em 2007, quando a rádio mudou para lá. Então, atrapalhada assim, séria mesmo, eu sempre fugi. Eu vi algumas coisas acontecer, mas eu não gostava muito de participar, não. Eu sempre fui... E não é porque estou querendo dar uma de santo, não. É porque é característica mesmo. Você que me conhece há muito tempo pode dizer. Eu sou meio medroso para algumas coisas. Eu vou querer saber de como foi a emoção de apagar as luzes no 11º andar, né? E ali eu sonhava em trabalhar e não cheguei a trabalhar. Como foi apagar as luzes ali e como foi acender as luzes lá na Roberto Simonsen. Mas antes disso, você teve uma emoção também muito forte, muito especial, que foi o nascimento do seu primeiro filho, o Ícaro. E aí eu me lembro que você passou uma mensagem para um dos locutores, para um dos chefes, enfim, para um dos companheiros, pelo rádio, que você não conseguia contar. Como é que foi essa história, Nilson? Confraternização de final de ano da Rádio Vanguarda de 2003. A gente foi para uma pizzaria, minha esposa gravidíssima, com a previsão de nascimento para 4 de janeiro. Era 18 de dezembro. A gente foi para uma pizzaria, confraternização, comida, bebida. Cacá Martins morava no Barcelona à época. Sempre tem o Cacá no meio da história, né? Tem que ter. E a gente... Famoso Lobinho. Lobinho. Era Lobão, aí cortou o cabelo, virou Lobinho. Conheço bem as histórias do Cacá. Aí, a gente foi nessa confraternização, comemos, bebemos, e o Cacá... Eu levei o Cacá para casa. Dei carona pro Cacá já tarde da noite, passando da meia-noite, já virando pro dia 19. Levei o Cacá em casa, o Cacá sem telefone fixo à época, só tinha celular, e celular de 2003 é aquela coisa, né? Se você não colocar para carregar, se você não fizer uma oração bem forte, ele nem tocava, né? Ele nem funcionava direito a telefonia celular à época. Deixei o Cacá no Barcelona, fui para minha casa. Evidentemente eu estava dirigindo, minha esposa gravidíssima e nem tinha carta à época. Aí eu ia entrar às 5 da manhã, já era falta de juízo, porque já era meia-noite e tanto, eu estava na rua, mas enfim... Era jovem, ainda aguentava esse tipo de coisa. Chego em casa, deito dormir, por volta das 3 da manhã, minha esposa me cutuca, fala, Nilson, tô com dor. Grávida, tem muita dor na costa. Ele tá com dor na costa, quer que faça alguma coisa, alguma massagem? Não, tô com dor, vai nascer. Aí eu sentei na cama e falei, vou entrar na rádio 5 da manhã. Não tinha computador, a gente colocava a rádio no ar em dezembro de 2003 na Vanguarda. Aí eu falei, nossa, e agora? Pegamos tudo, coloquei ela dentro do carro, trouxe para o Samaritano. 15 para 5 eu a internei, liguei para minha sogra veio para ficar com ela. Falei, eu preciso colocar a rádio no ar, não tenho o que fazer. Subi correndo, coloquei a rádio no ar 5 da manhã e comecei a ligar para o Cacá. O Cacá era o reserva para tudo que acontecia, a gente pedia para o Cacá vir socorrer. Caixa postal. O Roberto Macedo, eu tinha só o celular do Roberto Macedo, que era o diretor. Caixa postal. Imagina o desespero, aos 23 anos, de 23 para 24 anos, primeiro filho para nascer, eu no ar na rádio. Desesperado, ligava para o Cacá, ligava para o Roberto a cada 2 minutos, e não deixando a peteca cair, porque tinha que CD, MD, vinheta, rádio raiz mesmo, né? Não tinha, lembrando, não tinha computador. Chega às 6 da manhã, Carlos Garbo entra no ar na Vanguarda AM. E vê o meu desespero. Aí o Garbo, na Vanguarda AM, fala no ar. Alô, Cacá Martins, a gente está precisando falar com você. Estamos tentando entrar em contato com você, não estamos conseguindo. Se alguém que está ouvindo e sabe onde o Cacá mora, bate palma na casa do Cacá e fala para ele ligar na rádio.
Eu ouvi o Garbo falando um negócio desse, mas eu falei, qual a probabilidade? Uma comunicação totalmente raiz, mas impensável para a época já, né, Nilson? Eu falei, de alguém saber onde o Kaká mora, de estar ouvindo, de ir bater na casa do Kaká. Eu falei, estou desesperado. Daqui a pouco, minha mulher em trabalho de parto. O Garbo falou, às 7 e pouco da manhã, o Kaká ligou na rádio, que uma senhora estava ouvindo o Carlos Garbo, não lembro o nome dela, mas onde quer que você esteja, muito obrigado. Bateu na casa do Kaká, o Kaká ligou na rádio e falou, meu filho vai nascer. Vem para cá que o meu filho vai nascer. O Kaká veio correndo para a rádio. Não deu tempo de eu estar no hospital na hora que de fato meu filho nasceu. Aí, lá no início dos anos 2000, a gente fazia o prefixo da rádio ao vivo. Era ZYD 835, estação de frequência modulada, sistema Vanguarda, enfim. A gente fazia ao vivo, se apresentava, falava verão, Vanguarda, rádio que vira... Era uma plástica diferente, né? E antes do prefixo, eu tinha uma notícia para ler. A hora que eu pego a notícia para ler, aí a Francine, que fazia a programação da rádio, já estava dentro do estúdio, estava todo mundo desesperado comigo. Eu passei mal, dor de barriga, dor de cabeça, tudo que você imaginar eu tive. Mas a rádio ficou no ar. Minha cunhada me liga e fala, nasceu. Eu falei, nasceu? Ela falou, nasceu. Só que 20 segundos para entrar no ar para ler a notícia. Aí a Francine veio me abraçar, eu falei, não, agora não. Li a notícia, falei o prefixo. E aí o Kaká chegou. Aí chorei fora do ar, aí pude descarregar tudo. Aí eu não sabia se eu chorava ou se eu descia correndo. Eu não lembro o trajeto, como é que foi. Foi a pé, sei que foi a pé. Mas da praça até o Samaritano, que é onde até hoje eu devo ter feito uns 15 segundos, mais ou menos. E quando eu cheguei, o menino já estava no berçário. E tem essa participação, então, da Francine, do Kaká, especial do Carlos Garbo e dessa senhora, que eu não sei o nome, que me ajudou demais a ver pela primeira vez o meu filho, ver um filho meu pela primeira vez. E como é que foi? Aí, porque tem um desfecho, como é que foi você chegar ali e ver o seu pequeno Ícaro, o seu sonho, que foi o Ícaro, pela primeira vez, tocar ele pela primeira vez, depois de toda essa brincadeira que foi feita durante o... É maravilhoso, né? Já é Ícaro por Sonho de Ícaro e por eu ter ligação com música e com rádio. A música do Biafra, Sonho de Ícaro, é a primeira música que me chamou a atenção ouvindo rádio, e o meu filho chama Ícaro por isso. E aí é maravilhoso. Eu nunca tinha pego um recém-nascido no colo, nunca tinha pego uma criança de menos de 6 meses no colo, porque eu tenho medo de quebrar. E hoje eu evito, eu até pego, mas eu evito. Mas o meu filho, quando eu vi a primeira vez, eu já peguei no colo, e é algo maravilhoso, transcendental. Nilson, a gente, obviamente, a gente está nessa história toda, a gente vai caminhando e não vai vendo a hora passar, porque a história é boa, é gostoso ouvir e eu não falo vai vendo... demais. Então a gente vai pisar um pouquinho no acelerador aí, porque tem transmissões, aí você deixa a Rádio Vanguarda em 2013 para ir para a Rádio Cruzeiro. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Como é que foi essa sua transição? Até porque você, nessa época, eu me lembro de ter ido fazer uma transmissão esportiva com você e com o Kaká. E muita gente não vai saber disso, mas talvez eu comecei a fazer transmissão esportiva com o Kaká Martins e com o Nilson Duarte, primeiro no estádio Walter Ribeiro. Me lembro a partida Atlético Sorocaba e Noroeste. Nesse dia entrevistamos o recém-contratado para o Atlético Sorocaba, Fernando Diniz, que tinha saído do Votorati, hoje técnico do Fluminense. E uma outra data, nesse dia acho que foi o dia do pneu furado, e numa outra data nós fizemos a transmissão da sua casa, na sala da sua casa, e aí eu não me lembro, obviamente não vou me lembrar a partida. Mas nessa época toda aí, na Rádio Vanguarda, você começou a ter essa vontade de fazer também transmissão esportiva. O esporte sempre esteve ali. A minha lembrança com o Osmar Santos, mas vou voltar numa frase que eu falei lá no começo, muitas vezes a gente se limita. Assim como eu achava que eu não tinha condições de me comunicar através do rádio, eu sempre achei, ou por muito tempo achei, que eu não tinha condições de ser um narrador. Em 2007, o São Bento na primeira divisão, uma amizade absurda com o Kaká,
nessa parceria já desde 2001, portanto, na Vanguarda. E aí a gente começou a ter a ideia, falou, não, vamos fazer esporte aqui, o AM está lá, a gente faz. A gente chegou a reservar cabine, a pedir linha para fazer São Bento e Corinthians em janeiro de 2007, numa loucura absurda. Eu nunca tinha pego um microfone para narrar. E o Kaká tomou conta de tudo, eu de férias na praia, falou assim, não, já pedi cabine, já pedi linha telefônica, já vendi tantas cotas, vamos fazer na Vanguarda AM. Voltei da praia, um dia antes da transmissão, a direção barrou, não rolou. Estão me suporando aqui que foi 4-2 para o Corinthians, esse jogo, 2007. E se não me falha a memória, eu estava lá no estádio, eu estava na Kombi, junto com o Carlos Nascimento, fazendo a locução do estádio. Está vendo como as histórias elas se apresentam? Aí foi janeiro, 1º de abril de 2007. Sozinho em casa, minha esposa com meu filho no shopping. Peguei um gravador que o Kaká me deu em janeiro. Falou, treina aí, uma hora ou outra a gente vai narrar. O gravador ficou gravado até 1º de abril de 2007, São Paulo e Palmeiras, Campeonato Paulista. Ninguém em casa, peguei o gravador, fiz a minha primeira narração, 1º de abril, data, dia da mentira, né? Mas é verdade. Primeira narração. Já foi o meu piloto que eu mandei para inúmeras rádios. Eu mandei, inclusive, na Cruzeiro, para o Luiz Augusto Andrade, enfim, perturbei, mandei para São Paulo, ó a noção. Dessa primeira narração, um belo gol, tem um gol do Richarlison e um gol do Dininho nesse jogo. E aí começou a fomentar, de fato, essa questão da transmissão esportiva. Já em 2009, eu e o Kaká, num casamento de um ouvinte da rádio, eu tinha mesa de som, tinha microfone, o Kaká tinha um espeto, tinha a internet para a gente fazer as transmissões esportivas. Falei, vamos colocar um site no ar. Marcos Leão nos ajudou, nasceu em julho, a ideia em julho de 2009, fizemos um período de testes em casa. Em setembro ainda de 2009, a gente foi para o primeiro jogo, o jogo do Votorati, e aí a coisa começou a andar. Começaram a prestar atenção. Tem 2 malucos lá fazendo transmissões esportivas, e aí tinha Nercy José. No primeiro jogo que eu fui, o Nercy José já sentou ao meu lado e fez a transmissão comigo, inclusive me disse, você vai ser o próximo narrador aqui de Sorocaba, você tem condições. No primeiro jogo que eu fiz, Votorati e Itapirense. E aí as coisas foram andando. Quando você chega, a gente já estava na Super FM, o Hidalgo já tinha nos chamado, 2010. E aí, 2011, eu já faço a minha primeira transmissão na Cruzeiro FM. Eu não sei se é inédito, mas é raro. Eu fiquei por quase 2 anos, por 1 ano e 10 meses nas duas. Eu narrava jogos na Cruzeiro, a partir de março, abril de 2011, e fazia locução na Vanguarda. Aí, em 2013, teve uma situação, ia mudar meu horário na Vanguarda, eu tive que optar e acabei pedindo para sair. Essa sua chegada à Rádio Cruzeiro, você colheu bons frutos também, né? A gente contou um pouquinho de histórias engraçadas lá do teu começo, na Vanguarda, a emoção. E aí sim, antes até de eu falar da Cruzeiro, mas como é que foi a emoção para você de apagar as luzes em um estúdio e acender as luzes numa casa nova, num estúdio novo, na mesma frequência, nas mesmas cores e tudo mais, mas aí, obviamente, isso é uma coisa que fica guardado na memória da gente, né? Com muito carinho, né? O sonho começou ali no centro, a persistência, né? Depois de esnobar 2 vezes, eu fui persistente por muito tempo também. Foi muito marcante, muito marcante mesmo. Quando eu sonho, às vezes eu sonho que eu estou trabalhando na Rádio Vanguarda, é no centro ainda. Eu não sonho na Rádio Nova, quando eu sonho que estou trabalhando na Vanguarda, é no centro, porque era um local que eu queria falar. E essa expectativa, a Casa Nova é sempre muito legal, né? Na Cruzeiro a gente já passou por essa situação também do Monteiro para o Alto da Boa Vista, e agora vai passar de novo, porque a Cruzeiro FM também vai mudar de estúdio nos próximos dias. Enfim, é muito marcante, Douglas. De fato marca, e aí tem toda essa memória afetiva, né? Eu queria falar na Vanguarda, eu queria trabalhar ali no centro e acender as luzes na Roberto Simonsen, onde a rádio está até hoje, com um carinho muito grande, é uma alegria, uma emoção muito grande. E aí sim, chegando à Rádio Cruzeiro de uma forma um pouco mais abrangente, afinal de contas o Nilson é um dos locutores mais longevos no ar, de forma ininterrupta. Sai da Vanguarda já... dá uma passeada por outras frequências até se estabelecer de uma vez onde está atualmente, que é na Rádio Cruzeiro. Na Rádio Cruzeiro você vem colhendo frutos, inclusive
recebendo homenagens até da própria diretoria do Esporte Clube São Bento. Já é uma paixão bastante antiga. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas histórias. E aí, Wilson, a gente vai entrar também naquelas histórias dos bastidores da transmissão esportiva. Alex da Mata já esteve por aqui, Paulo Roberto Júnior já esteve por aqui, Luiz Augusto Andrade deve vir nos próximos dias, Caio Rossini deve vir nos próximos dias, Nilson César deve vir nos próximos dias. Sempre tem boas histórias envolvidas com transmissão esportiva. Quero que você conte um pouquinho dessas histórias também. Bom, então em 2014 comecei a narrar alguns jogos e permaneci assim prestando serviço até 2014, quando efetivamente a Cruzeiro me contrata. Lá no começo, em 2011, era uma loucura eu narrar um jogo ao lado do Mauro Nóbrega. Infelizmente nos deixou no ano passado. Era sempre uma emoção diferente pegar o microfone e falar ao lado do Mauro. O primeiro jogo fora que eu fui fazer, também em Itapira, a gente foi para uma churrascaria, eu comi demais, passei mal na volta, uma das lembranças das primeiras transmissões, e aí tem algumas, né, que a gente precisaria se estender um pouco mais, mas quando o São Bento, narrei momentos importantíssimos do São Bento, o acesso em 2013, o título em 2013, o jogo contra o Santo André em 2014 no gol do Marquinho, que cada vez que eu vejo o Marquinho eu o agradeço, porque foi um jogo muito marcante, os acessos nacionais também, e a partir desse momento do acesso nacional, essa história não podia ir embora sem contar. A gente foi fazer um jogo em Maceió, eu e Caio Rossini, e primeiro que o Caio Rossini trocou mala no aeroporto, depois, Maceió é um lugar lindo, maravilhoso, né? Praias maravilhosas, a gente teve que voltar para o aeroporto para destrocar a mala, perdemos uma tarde inteira porque o Caio pegou a mala errada. Tem uma questão da praia que a gente estava, criou piscinas naturais, eu saí andando, nadando, baleando, eu diria, nas piscinas naturais. E numa dessas, o mar recua, sei lá, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, e você anda por corais. A hora que eu estou saindo de uma dessas piscinas, eu acho que meu chinelo arrebenta, no dia do jogo já. Aí eu olhei pro Caio e falei, Caio, você vai ter que voltar lá na orla, comprar um chinelo para mim trazer aqui, porque como é que eu vou ir descalço? Aí o chinelo não tinha arrebentado, ele tinha só escapado a tira do chinelo, o Caio colocou no lugar, só que aí eu gordo, parafuso na perna, joelho zoado, eu tive que voltar de mão dada com o Caio de dentro da água, e muita gente acha até hoje que nós éramos um casal, inclusive em lua de mel. Nesse mesmo jogo, o Caio perdeu a mala, eu quase perdi o chinelo e perdi a dignidade, porque eu tive que voltar de mão dada com o Caio Rossini. A gente chega no estádio, não estávamos com o codec, que é só o equipamento que faz a gente falar dos estúdios. O Caio foi montar o equipamento e falou, chefe, cadê o codec? Aí a gente não levou o codec, simplesmente a gente estava a 2.000 quilômetros de Sorocaba sem o codec, mas quem tem amigo não morre pagão. Mandar um abraço para o meu amigo Jorge, torcedor da Portuguesa, mora em Alagoas. Liguei para ele, ele trabalha em rádio, ele me arrumou um codec em meia hora, a gente pôs a transmissão no ar no São Bento e CSA, Brasileiro Série C, semifinal da Série C em 2017. Você falou do Marquinhos, gol do São Bento contra o Santo André, o Marquinhos, e nessa época nós éramos concorrentes, eu estava na Rádio Ipanema não posso deixar de citá-lo, né? O Gerson Júnior esteve aqui, eu entrevistando, e ele falou com muita emoção, porque todo sorocabano, eu não sou sorocabano nato, mas todo aquele que se sente um pouco sorocabano se emociona muito quando lembra. E o Gerson, obviamente, se emocionou bastante ao falar disso, inclusive citou um texto que ele escreveu depois, que foi narrado pelo nosso saudoso José Roberto Ercolim. É uma data que é difícil de esquecer, né? Para quem gosta de futebol, para quem gosta do Esporte Clube São Bento, para quem gosta de ouvir o futebol no rádio, é uma data que é difícil esquecer. E para quem gosta do Esporte Clube São Bento, passa alguns perrengues. Além desse que você quase perdeu a dignidade, essa eu não sabia, que você estava quase assinando a certidão de casamento com o Caio Rossini. Essa é uma história muito, muito curiosa. Mas para quem gosta do São Bento, tem também histórias com mariposas, com insetos que invadem os estúdios ou as cabines. Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Aí é legal porque já chega na era da tecnologia, inclusive tem corte, tem imagem no YouTube, marca tudo, né? Não tem como fugir. 29 de março de 2014, o gol do Marquinho,
9 de abril de 2022, o acesso do São Bento lá em Barueri esse ano, jamais vou esquecer, são datas incríveis. E nesse meio de caminho desse acesso desse ano, o São Bento foi jogar contra o 15 em Piracicaba, alto verão, um calor danado. Quando a gente chega, sem brincadeira, era do tamanho do microfone, assim, as mariposas. Eu já saquei aquilo e falei, nossa, parece um elefante com asa, né? Falei, vamos ficar espertos. E um calor danado, cabine apertadinha. Aí tô eu narrando, o São Bento ganha esse jogo, 5-1, o São Bento encaminha muito o jogo para o acesso com o Oeste, encaminha não, sacramenta o jogo do acesso com o Oeste nesse jogo contra o 15. E não dava para deixar a cabine fechada porque o calor era insuportável. E as mariposas eram várias, elas estavam no corredor. Aí tô eu narrando, entra o dinossauro voando, dragão voando, sei lá o que era aquilo. Era um bicho desse tamanho, sem a asa. O corpo da mariposa era mais ou menos isso, fora a asa. E entra e começa a bater de um lado, bater do outro, bate no vidro. Não tinha vidro na minha frente. Aliás, não era vazado, tinha um vidro na minha frente. E a mariposa começou a sapecar dentro da cabine, sei lá, 1,5 por 2. E o Gebá, ele pega um papel e começa a tentar matar a mariposa, e ele mata a mariposa quando ela senta na minha frente, São Bento no ataque. Mata a mariposa, eu não sei do que aquilo é, do que aquele bicho é feito. Espalhou uma nuvem, tem na internet, sem brincadeira, uma nuvem amarela de pó de mariposa. E aí vai grudar tudo na garganta. E aí quem está no estúdio, para quem está no estúdio é tudo graça. O Caio César no estúdio, o Caio Rossini no campo, eu, o Gebaile na cabine e o Caio César no estúdio. Começou a tirar sarro. Eu falei, porque não é você, rapaz. E aí eu narro, e a nuvem ela não dissipava, ela ficou na cabine e eu narrando com um pó de mariposa na garganta até o final do jogo. Ainda bem que o São Bento venceu, mas os gols desse jogo, eles são completamente fora de padrão. Até porque o São Bento goleia e porque a mariposa também Vem comigo, amigo torcedor, ficou um pouco mais engasopado nessa... Demais. Nilson Duarte é um baita de um pé frio. Fomos juntos para um tour da Copa, da Taça do Mundo, em Itaquera. Aí a culpa é minha também do Brasil não ganhar a Copa? Eu sou... Quero ver alguém que narrou tantos bons momentos do esporte local nos últimos tempos e talvez em todos os tempos. E aí eu sou o pé frio, porque o Brasil não ganhou a Copa, eu sou o pé frio. Estávamos juntos. Até isso. Naquele dia. E aí não fizemos... Eu fiz a foto com o Hexa. Eu também. E não trouxemos o Hexa. Não, mas vem. Agora, eu, você e Lucas Pedroso. Oi? Eu, você e Lucas Pedroso. Tem uma Rafaela foto Gonçalves. Nós três. Lá em Itaquera, no shopping em Itaquera, lá para ver a taça. Itaquera. Nilson, a gente realmente estourou todo o tempo que nós tínhamos para a gente falar, e eu sei que se a gente vai mais 2, 3 dias conversando aqui. 100 anos do rádio. Mudou muito, né, cara? Mudou muito o rádio de lá para cá, né? O que você espera deste veículo, dessa paixão que é o rádio? O que você espera para os próximos 100 anos do rádio? Os especialistas já mataram o rádio algumas vezes, né? Quando a TV chegou, quando a internet chegou, quando as redes sociais chegaram. E o rádio vem sobrevivendo, inclusive agregando. Hoje você não consegue imaginar uma transmissão de rádio sem a presença do WhatsApp, interna ou externamente, para a gente se comunicar entre nós e com o ouvinte. Você não imagina uma transmissão de rádio sem a presença da internet, sem a presença das redes sociais. Então o rádio agrega muito. O que vai acontecer com o rádio nos próximos anos, nos próximos 100 anos, eu não tenho condição de dizer, mas eu tenho a certeza que o rádio é o meio de comunicação que mais agrega novas tecnologias, que mais agregou até o momento e que vai continuar agregando as novas tecnologias que vão chegar. E eu tenho uma frase que eu não sei se alguém já usou aqui, mas eu gosto muito. Quando me perguntam sobre rádio, minha resposta é essa. Se um dia o mundo acabar, a melhor cobertura será feita pelo rádio. E o rádio vai estar lá. A melhor cobertura será feita pelo rádio. É uma frase que me remete muito ao José Desidério, que diz que o rádio vai transmitir o final do mundo e que ele estar lá. A gente espera. Eu não tenho essa certeza. Mais alguns anos eu já estou feliz. Eu não preciso esperar eu não queria narrar o fim do mundo, não, cara. Não queria, Nilson, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicom só pode realmente agradecer a sua participação aqui. Pode ter certeza que abrilhantou muito. A gente vai dar boas risadas e vai relembrar bons momentos
desse veículo tão especial com a sua participação aqui. Como eu disse lá no início, eu fico bem à vontade para mandar um beijo para o Ícaro, para a Dona Gil, e saudade dos espetinhos da Dona Gil, a Dona Gil, e também para o Brandon, que eu tenho certeza disso, que são a sua base, são aquilo que te dão sustentação ainda no rádio. Obviamente com o seu pai, mas eu acho que essas 3 figuras são a sua grande base nessa tua caminhada do rádio. Obrigado mais uma vez, sucesso e ainda mais longevidade aí no veículo, no rádio. Obrigado. Eu é que agradeço ao convite, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Já passou muita gente por aqui que eu já assisti e vou continuar assistindo. Espero ter trazido um pouco de lembranças para algumas pessoas, para alguns personagens que fizeram parte da minha vida profissional, que você citou. A minha família ela é maravilhosa, até porque você sabe, quem trabalha com comunicação precisa muito de compreensão. Eu já perdi aniversário de filho, eu já perdi casamento de parente, por estar trabalhando e sempre trabalho com muita alegria. A mesma alegria que eu tinha lá em 13 de abril de 96. Quase perdi o nascimento do meu filho. Mas a mesma alegria que eu tinha lá em 13 de abril de 1996, eu continuo tendo hoje. Quando abrir o microfone e eu for me comunicar hoje, a emoção é a mesma, a vontade é a mesma, o tesão é o mesmo de continuar fazendo o rádio bem feito, com respeito ao ouvinte, buscando entender um pouco o outro lado. Só tenho a agradecer ao meu pai, que me incentivou e me colocou, mesmo que sem saber, nesse mundo do rádio, a todas as pessoas que me ajudaram, e aí a gente corre risco de esquecer, mas é importante citar o César Silva, é importante citar o Roberto Macedo, é importante citar Edivaldo Pereira na Cruzeiro FM, que foi quem me trouxe para a Cruzeiro FM, Luiz Augusto Andrade vai estar aqui, falou não para mim algumas vezes, obrigado por ter falado não, até porque eu não estava preparado, viu, Luiz Augusto? Um beijo para você, o rádio sente a sua falta também. Enfim, e parabéns para o Uniso, parabéns para o Labcom, foi uma delícia, se deixassem eu ficava aqui mais 3 dias. Só para lembrar Cacá Martins ele esteve aqui, eu não o vi, eu estava de férias, mas ainda deve uma pastelada. Essa pastelada eu nunca esqueço. Essa ele deve. E essa a gente vai contar a história. Senhoras e senhores, Nilson Duarte, nesses 100 anos que o rádio não contou. De histórias, né, dos bastidores. Histórias que o rádio realmente acabou não contando.